Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Muitos de nós aqui hoje, talvez vamos ter que parar um pouco de orar por avivamento e olhar para dentro do nosso coração primeiro e orar por arrependimento. Senhor, prepara o meu coração. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga aleluia. Então coloque toda a sua atenção, por favor. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você colocasse toda a sua atenção mesmo no texto. Será que você consegue entender comigo, irmãos? Que antes de uma grande onda do poder de Deus se manifestar, Deus precisa preparar o nosso coração, a nossa estrutura emocional. Diga assim comigo, emocional. Diga emocional. Deus precisa preparar as nossas intenções. Diga comigo, intenção. E principalmente, Deus precisa preparar a nossa fé. Diga, a nossa fé. Nós vamos precisar muito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja começou a crescer. Por quê? Porque estava acontecendo um avivamento. Jesus tinha acabado de ser levado aos céus, e Jesus tinha derramado o Espírito Santo sem medida, e o número dos discípulos ia aumentando. Num culto tinha 100, no outro tinha 200, no outro tinha 300, no outro tinha 400. E a comunidade dos crentes iam aumentando. E começou a ter problema. Começou a ter discussão, murmuração. E havia entre os judeus, escute, os judeus que eram de origem grega, esses eram os helenistas. Os helenistas eram os judeus que falavam grego. Eles se vestiam como grego, eles comiam como grego. Por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão, oriundos da Grécia. E eles tinham um comportamento completamente diferente dos hebreus. Contudo, eles também eram judeus. E os hebreus, além de ter a descendência de Abraão, tinham os costumes de Abraão, a herança de Abraão. E começou a haver uma divergência entre eles. E os desfavorecidos, as viúvas dos helenistas, começaram a ser deixados de lado. E os helenistas ficaram chateados e foram procurar os apóstolos. Apóstolo, por que as nossas viúvas estão sendo deixadas para trás? Os nossos pobres estão sendo deixados para trás. Será que é porque a gente se veste diferente, anda diferente, come diferente? Os apóstolos falaram, peraí, vocês, helenistas, vocês estão sendo prejudicados? Estamos. Então escolha entre vocês, dentro de vocês, 7 homens que sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E 7 judeus helenistas foram escolhidos para o ofício da distribuição da comida. Olha que mentalidade apostólica, que ação do Espírito Santo que nos ensina. Os homens procuraram os apóstolos, nós estamos sendo injustiçados. Aí eles falaram, então eu escolho entre vocês 7 homens, porque eu vou dar autoridade para vocês exercerem justiça. Eu falei, Deus, por que não foram escolhidos 7 homens de outra raça, de outra categoria? Mas foram justamente do povo que foi injustiçado, que foi levantado para exercer autoridade. Alguém está me entendendo? E aqueles homens olham para o outro e falam, mas peraí, até agora nós estamos sendo oprimidos, injustiçados, e agora a autoridade. Os apóstolos chegam e falam assim, então tá, eles não estão dando comida para vocês? Agora a responsabilidade de dar comida está na mão de vocês. Alguém vai entendendo? E os helenistas, eles escolhem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. E eu, dentro da minha carnalidade, pensei assim, rapaz, se esses bichos eram maus, eles falavam,
Vocês não estavam deixando nós por último? Agora nós que vamos distribuir a comida, vocês vão ver o que é bom para tosse. Agora vocês vão ver só. Imagina o que os helenistas agora iriam fazer com a viúva dos hebreus. Por quê? Porque eles estavam sendo injustiçados e agora a autoridade está sobre eles. Agora eles têm a responsabilidade de distribuir comida. Mas na mentalidade cristã, não! Aquele que sofreu a injustiça foi preparado por Jesus para exercer autoridade e justiça onde ele mesmo padeceu. Os apóstolos falaram: vocês sabem como é ficar para trás? Sei. Vocês sabem como é ruim ficar por último? Sei. Vocês sabem como é ruim sofrer injustiça? Sei. Então agora toma autoridade, porque jamais vocês vão pagar na mesma moeda. A mentalidade mundana, escute, tem uma mentalidade de vingança. A mentalidade cristã tem uma mentalidade de justiça. Alguém precisa entender isso, por favor. Você e eu não podemos pagar na mesma moeda, porque Jesus Cristo me ensinou e te ensinou. Se alguém der um tapa na sua face, você tem outra. Dê o outro lado, mas não pague na mesma moeda. Não pague mal com mal. Só que no nosso corpo carnal, se pisar no meu calo, meu filho, se pisar no meu calo, você vai ver só. E quem já ouviu assim, eu não levo desaforo para casa não. Quem já ouviu? Certamente quem disse isso é um ímpio. Não, eu não levo desaforo para casa. Certamente quem disse é um ímpio. Não, irmão da igreja, não é. Ele pode estar vestindo a roupa de crente, mas é ímpio. Alguém que diz, eu não levo desaforo para casa, ainda não entendeu o cristianismo. Com certeza ainda não é salvo. E com certeza ainda não é perdoado. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém que olha para a sua vida, eu era um mentiroso, condenado, pronto para ir para o inferno, e antes de qualquer coisa ele me perdoou, me salvou. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não perdoar? Por isso que Jesus estabeleceu um critério para a salvação e disse: se você não perdoar os pecados, os seus pecados também não serão perdoados. Por isso que o perdão, irmãos, é uma pedra que estanca, que a falta de perdão é uma pedra que estanca a nossa caminhada cristã. Ofendidos na carne, ofendidos. A gente não suporta mais, irmãos, uma postagem na internet, tá dando indireta para mim, a gente fica chateado. Não, você tá, o Edson acha que eu estou brincando. Existe isso, Edson, aqui. O irmão, ele brigou com o marido aqui. Aí, vai lá na internet. Mulheres, sede submissas. Você falou para aquela irmã que nós brigamos? Por que ela está postando na internet? Não falei nada não. É que a gente está se ofendendo tão fácil. Tão fácil. Você entendeu? Não, eu tenho certeza que o que aquela irmã olhou para mim é porque alguém falou para ela o que aconteceu dentro de casa. Não, ela só olhou. Mas a gente está tão sensível para a ofensa, irmãos, que nós não conseguiremos jamais receber um avivamento. Não adianta a gente buscar um avivamento se nós não estivermos prontos primeiro para ter facilidade de arrependimento. Se nosso coração não está fácil para se arrepender, não adianta a gente buscar um avivamento, porque quando a glória de Deus se manifesta, irmãos, ela bagunça as coisas. Você está entendendo? E vai ter gente que não vai agir da maneira que você achou que deveria. Não, mas isso não está na Bíblia, irmãos. Nós vamos ver coisas inesperadas. Nós vamos ver o cara que num final de semana ele está vendendo droga nas baladas, mas no outro ele está na casa de Deus profetizando, falando assim diz o Senhor, cheio do Espírito Santo. Nós vamos falar, isso não é de Deus, não, isso é carnalidade. Não é, carnalidade está nos seus olhos que está julgando o que Deus está fazendo. Deus vai agir da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Igreja do Senhor, nós precisamos estar prontos, porque a onda está vindo. E Deus vai fazer do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Quem está me entendendo?
esse irmão não pode profetizar. Ele vai profetizar. Não, você parou para ver que o primeiro mártir da história era desse povo que vivia diferente. Ele se vestia diferente, comia diferente, falava diferente. Estevão era um helenista. Irmão, a gente viu o batismo do eunuco. Não foi feito pelo Filipe apóstolo, irmãos. Foi feito pelo Filipe evangelista, pelo Filipe helenista. Não foi o Filipe apóstolo que foi transladado. Não, irmão. Foi o Filipe que comia diferente, que agia diferente, falava diferente. Aí ele fala, não, meu Deus, não. Mas para ter tanto milagre tem que ser o apóstolo. Não é. É o irmão que estava servindo comida para os pobres.